Olá, está no ar o Jornal Panorama. Aqui você se informa sobre as atividades do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. A Assembleia promove reunião para discutir fechamento de comarcas no Estado. Proposta do Tribunal de Justiça encontra resistência entre deputados, prefeitos, vereadores e sindicalistas. Lei Orçamentária Anual 2022 começa a tramitar na Casa. Na primeira sessão ordinária da semana, além de projetos de iniciativa parlamentar, a Casa recebeu projetos do Governo do Estado, entre eles a LOA 2022, documento que orienta o orçamento do governo. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Foi lido e começou a tramitar hoje o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2022, apresentado pelo Governo do Estado. E também do Executivo, 3 outras matérias da área de educação iniciaram os debates nesta segunda. A Assembleia Legislativa recebeu a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Espírito Santo, e o governador tem a responsabilidade de elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e mandar para a Assembleia Legislativa. Uma vez lido no expediente o que aconteceu no dia de hoje, essa peça irá para a Comissão de Finanças e na Comissão de Finanças nós teremos pouco prazo, que nós teremos até o dia 15 de junho para devolver esse projeto para a mesa diretora, que terá que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias até julho, até o recesso. Então nós não podemos sair para o recesso de julho sem ter votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que vem a ser a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A própria sigla já diz, ela regulamenta o orçamento. Então nós temos no primeiro semestre de cada ano a Lei de Diretrizes, que vai ordenar o orçamento que chegará na Assembleia Legislativa até setembro do ano que vem. Que aí a Assembleia Legislativa fará audiências públicas no Estado, desde que seja permitido, para que todo o Estado tenha a oportunidade de participar da construção do orçamento que será votado esse ano para ser praticado no ano que vem. 8 proposições parlamentares lidas na sessão desta segunda-feira seguem para discussão nas comissões. Uma delas é o projeto de lei do deputado Bruno Lamas, que estabelece diretriz e estratégias de divulgação, orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico para atendimento de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados à pandemia de Covid-19. Ainda no expediente, 53 indicações dos deputados ao governo foram aprovadas. Dentre elas, a preocupação do deputado Capitão Assunção com o endividamento dos capixabas. Ele pede ampliação para 40% da margem do salário de servidores e pensionistas para empréstimos. Houve diversos pleitos dos policiais que se encontram na reserva, dos policiais que se encontram reformados e de muitos policiais da ativa também, para que nós propuséssemos esse projeto de indicação para que chegasse nesse teto de 40%, de aumentar a consignação, tendo em vista que eles sabem que a possibilidade de um reajuste nesse momento não vai ser fácil, o próprio governador está travando, mas eles estão solicitando essa indicação, nós apresentamos e foi aprovado hoje esse projeto de indicação, acompanhando a lei federal que já estabelece isso. Deputados repercutiram sobre a violenta ocorrência de estupro e agressão física de uma criança de 6 anos pelo padrasto em Ecoporanga. Estamos às vésperas do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso é em decorrência do cruel assassinato da menina Araceli Cabreira Crespo, que à época tinha apenas 8 anos de idade e morreu após atos de violência sexual aqui em Vitória. Já são 48 anos dessa tragédia. Mas, infelizmente, casos semelhantes continuam se repetindo aqui no Espírito Santo. Uma menina de 6 anos que foi agredida e estuprada em Ecoporanga teve a morte cerebral confirmada.
ela deu entrada em um hospital do município na última sexta-feira, dia 14, foi encaminhada para a Barra de São Francisco e depois para o Hospital Infantil em Vitória, devido ao grave estado de saúde. O padrasto, suspeito de ter cometido o crime, e a mãe dela foram presos. É muito grave isso, presidente, para que tenhamos noção do tamanho desses problemas hediondo. No Espírito Santo, em 2019, segundo as informações mais atualizadas do Ministério da Saúde, foram 557 casos de estupro de criança e adolescentes com idade de 0 a 14 anos. As principais vítimas são aquelas com idade entre 5 a 14 anos, que somam-se 429 ocorrências. Os atendimentos médicos estão concentrados nas grandes cidades, que dispõem de melhores estruturas, mas o interior também apresenta essas intervenções médicas. É preciso ir a fundo, verificar o que tem levado a esses atos criminosos. Podemos e devemos fazer é defender as crianças e contamos muito com a participação da população, que pode denunciar tais agressores através do nosso Disque Denúncia 181, mas também poderão denunciar nas delegacias de proteção à criança e adolescente que existe em Vitória e em todas as regionais do estado do Espírito Santo. A sessão desta segunda-feira foi encerrada mais cedo, logo após a fase das comunicações para uma reunião do parlamento com vereadores, prefeitos e sindicalistas sobre o fechamento de comarcas no estado. A Assembleia reuniu vários segmentos da sociedade em busca do apoio dos deputados para evitar o fechamento de 27 comarcas no estado. O encontro contou com a participação de prefeitos, vereadores, servidores do Poder Judiciário e sindicalista. O assunto já vem sendo debatido no Parlamento Estadual há vários meses, com posicionamento unânime dos 30 parlamentares contra a decisão do Tribunal de Justiça. O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, que é vice-presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, a Munis, falou em nome das prefeituras afetadas pelas medidas. Não é fácil para os prefeitos, para os vereadores, para as lideranças dos municípios capixabas terem uma importante instituição que são os fóruns, deixar de prestar um grande serviço aos municípios. Então a Munis, junto com a Assembleia, junto com a AB, permanecerá nessa luta, buscando diálogo, não enfrentamento, com o Tribunal de Justiça, com o governo do estado e outras instituições, para que possamos ter as nossas comarcas sempre abertas aos nossos munícipes. O promotor de Santa Leopoldina e a presidente do Sindi Judiciário relataram os transtornos que os moradores do interior vão ter que enfrentar caso os fóruns sejam fechados. O fórum numa cidade, ele representa a estabilidade, ele representa a segurança. Quando se tira um fórum, vai junto o Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias. Então nós estamos muito satisfeitos com a reunião que nós tivemos aqui. Eu acredito que o presidente do tribunal vai ouvir essa Casa de Leis. Nós precisamos sentar e dialogar. Vai afetar de maneira muito significativa o acesso à justiça, porque é uma cidade em que 70% da população se encontra na zona rural. Então, nós não temos transporte coletivo, nós não temos ônibus, nós não temos linha regular. Então, o que vai acontecer? Um cidadão que mora lá em Caramuru, que mora em Colina Verde, que mora em Tirol, ele vai ter uma dificuldade enorme de ter acesso à justiça. Os deputados Alexandre Chambinho e Dr. Hércules defenderam emendas orçamentárias para levantar os recursos necessários a fim de evitar o fechamento das comarcas. Nós temos R$1 milhão cada um aqui de verba, de emenda. Eu cedo a minha emenda, se todo mundo ceder, nós temos dinheiro para não fechar as comarcas. Nós temos que debater com o nosso governador, a LDO que está nessa casa, que chegou nessa casa, a inclusão de uma emenda no valor de 12 milhões, para que a gente possa sustentar o funcionamento dessas comarcas. Ferraço defendeu a aprovação do projeto de decreto legislativo de autoria dele, que derruba as resoluções do Tribunal de Justiça relativas às comarcas. Com esse projeto de decreto, se aprovado pela Assembleia Legislativa, e é o desejo
que a gente sente da maioria dos deputados, vai permitir um diálogo entre governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeitos municipais, câmaras municipais e a OAB, um entendimento que possa satisfazer também o Tribunal de Justiça, que alega que tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. E o problema gira em torno de 12 milhões, que pode ser dividido para todo mundo. Nós não queremos criar condições de caçar simplesmente o Tribunal de Justiça, nós queremos, com isso, dar recurso para que o Tribunal de Justiça obedeça rigorosamente. Tomamos a decisão de colocar o projeto de decreto legislativo para votar, né? Nós tivemos a manifestação aí de mais de 2/3 dos deputados, né? Mais de 20 deputados fizeram falas positivas de apoiamento a essa medida e tentar também um diálogo paralelo, sabe, com o Tribunal de Justiça para que a gente possa rever essa decisão e tentar fazer um enxugamento de uma outra forma que seja não a penalização da população desses 27 municípios. E na agenda das comissões, o Colegiado de Defesa do Consumidor reuniu moradores da Serra e gerente da Cesan. Na pauta, problemas relacionados ao esgotamento sanitário. A Comissão de Defesa do Consumidor recebeu denúncia sobre má prestação de serviços públicos relacionados ao tratamento de esgoto. Os problemas foram relatados por moradores das comunidades de Eldorado e Porto Canoa, bairros do município da Serra. Eldorado é um bairro antigo, né? Essas instalações de esgoto foram feitas no começo do bairro, quando o bairro foi lançado. Antigamente a gente tinha uma quantidade de moradores bem menor, hoje, para você ter ideia, a gente tem um condomínio dentro do nosso bairro que são praticamente 230 casas a mais. Contando por moradores aí, você pode colocar a faixa de mais ou menos mais 1.000 moradores a mais no nosso bairro usando esgoto. Creio eu que nossa tubulação não esteja dando mais conta de tanta gente usando. Lá o problema é muito antigo, daquela comunidade, e tivemos lá com vários moradores. Esse esgoto ele volta nas ruas de forma permanente, e o interessante é que não é um bairro baixo, é um bairro alto, mas é necessário ali uma solução, um projeto para resolver. Uma comunidade muito grande. É verdade que as intervenções de desobstrução e alguns problemas a Cesan foi lá e fez, mas um paliativo, mas o problema acaba sendo recorrente. O gerente da Cesan, Douglas Couse, combinou uma visita técnica ao bairro Eldorado, com a presença dos moradores. O objetivo é mapear os pontos de vazamento e estudar soluções. Para a gente fazer uma vistoria no local, pegar todos os pontos que ele nos indicou, porque isso é super importante, porque quem está lá vivendo o problema é que sabe exatamente onde é que está o problema. Ó, é aqui nesse ponto que vaza, ele vaza aqui uma vez por mês, ou isso ou aquilo. Nós vamos lá percorrer todos os locais, vamos anotar tudo e vamos fazer todo um relatório para a gente entender o que está acontecendo. No bairro Porto Canoa, que também apresenta pontos de vazamento de esgoto, segundo a Cesan, já está sendo feito um estudo técnico na região. O Jornal Panorama de hoje chega ao fim e a gente reforça o alerta sobre os cuidados com o coronavírus. Por isso, mantenha distanciamento social, evite aglomerações. Se puder, fique em casa e, se sair, use máscara e álcool em gel. Lembrando que a TV Assembleia agora está mais perto de você no canal 3.2.